primeiro trimestre do ano, nós tivemos o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, trazendo um número de 9.240.000 animais abatidos nos 3 primeiros meses do ano, o que representa uma alta de 24,1%. Esse dado chama muita atenção. Ele também é maior do que o abate no último trimestre do ano passado. Você vai ver agora os números que nós trazemos com os dados do IBGE, o quadro mostrando os cenários de abate. Você tem aqui 9.240.000 cabeças, como eu disse, 24,1% superior ao mesmo período do ano passado. Também é uma alta frente ao quarto trimestre de 0,9%. Em relação às carcaças, teve uma produção de carcaça bovina de 2.380.000 toneladas, 23,6% nós tivemos aqui de produção de carcaça, né, em tonelada carcaça, 23,6% de alta. Em relação ao quarto trimestre, em relação a esse trimestre, o último trimestre do ano passado, teve uma retração de 2,3%, mostra, né, provavelmente, já que aumentou em 0,9% o número de animais abatidos, que foram animais mais leves. A gente vai continuar falando de mercado de pecuária, esses dados aqui do IBGE têm muito a ver com o que vem acontecendo no mercado e o que aconteceu no mercado, e é por isso que nós vamos seguir por aqui para falar a respeito de boi gordo, para falar a respeito de produção. E para isso a gente vai conversar com Douglas Coelho, ele que é da Radar Investimentos, participa conosco ao vivo pela internet, aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. E Douglas, antes de falar das questões agora pontuais, né, que são sazonais, inclusive, de redução de pastagem, de mudança de lotação nas fazendas, eu vou te fazer uma pergunta sobre esses números que o IBGE nos trouxe, né? O IBGE trouxe ali um abate de 9.240.000 cabeças, é muito acelerado frente ao ano passado, que já tinha um número maior que o ano anterior. Como é que você está definindo esses dados, né, de primeiro trimestre do Brasil em relação aos abates? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Fabiano. Muito boa tarde a todos os amigos que nos assistem no programa Agricultura BR. É um prazer falar com vocês. Exato, exatamente. A gente vive, sim, uma fase nítida, né, de descarte de matrizes, de venda de animais mais zerados. Possivelmente no primeiro trimestre de 2024, a gente teve uma boa rotação, né, quando a gente olha para os preços do bezerro também, dando uma guinada nas últimas semanas, ou seja, pecuarista aproveitando essa boa relação de troca, aproveitando o momento do ciclo pecuário e vendendo as matrizes que não emprenharam na estação de monto anterior, saindo também de animais mais zerados e entrando em categorias mais jovens, né? Como você bem colocou, esse movimento acontece tipicamente nos primeiros 3 meses, né, do ano, quando a gente olha mais para as matrizes, mas é possível pensar que ainda existe um resquício de animais saindo dos pastos também, uma vez que a gente está vendo agora condições climáticas mais adversas no centro-sul do país como um todo, né? Infelizmente, a gente está vendo uma situação trágica, com muita chuva no Rio Grande do Sul, e no centro-sul um cenário de altas temperaturas e baixa precipitação. Muito bem, Douglas. Douglas, e o que nós temos visto no mercado e nas negociações entre pecuaristas e indústria frigorífica, principalmente, é que nós tínhamos até a última semana, nós tínhamos uma relação na qual a indústria não estava conseguindo fazer propostas, né, abaixo da referência, e quando conseguia não estava comprando, não estava conseguindo comprar, porque o pecuarista ainda mantinha ali um diferencial competitivo interessante, que é a pastagem e a qualidade desta pastagem. Mas o fato é que já nas últimas 3, 4 semanas o Centro-Sul tem apresentado redução na disponibilidade ou redução na qualidade nutricional do pasto, que ainda que esteja ali, ele vai perdendo essa capacidade de alimentação. E como acontece todo ano, o produtor precisa fazer o ajuste de lotação, que basicamente é reduzir a quantidade de animais por hectare ali nessa pastagem que ele ainda tem disponível.
E essa é uma semana interessante porque é a semana que o pessoal está recebendo, né? Tem uma expectativa de comercialização maior de carne bovina, e ainda que isso ocorra de fato e que talvez prorrogasse as tentativas, né, as propostas abaixo da referência para a próxima semana, nós já estamos vendo preços propostos em São Paulo, no Mato Grosso do Sul, também em Goiás, parece que também tem esse indicativo de estar com algumas propostas menores, já bastante latente. Como é que vocês estão definindo essa situação, já que a escala de abate aumentou? Perfeito, Fabiano. Eu concordo com a sua introdução. O que a gente está pegando aqui nos nossos levantamentos da Radar Investimentos, né? Que em meados de março havia ainda, de abril, desculpa, havia ainda assim aqueles 235, 230 aparecendo com mais frequência, o pecuarista ainda tinha aquele poder de retenção, como você colocou, alguma capacidade de suporte das pastagens, mas esse cenário mudou. Não é isso que a gente está observando agora nessa semana, observou desde o final da semana anterior. O cenário dessa semana é que mais tentativas de compra ao redor de 225 ficaram frequentes em todo o estado, nas praças vizinhas, né, nas principais praças pecuárias aqui de São Paulo. Ao passo que aquelas tentativas de compra ao redor de 220 também começaram a aparecer, talvez com menor frequência, talvez sem sucesso, mas é fato que esse cenário de aumento da pressão negativa não existia antes, hoje existe. Na nossa visão, como você até colocou também, as vendas no atacado para o varejo estão fluindo bem agora, nesse momento, as exportações também em abril surpreenderam positivamente, 208 mil toneladas para o mês de abril, é um mês muito forte, o escoamento da produção teve boa vazão, olhando tanto para o mercado externo quanto para o mercado interno. E isso pode ter freado, né? A gente, na linguagem corriqueira aqui, falando com os nossos amigos, nossos pecuaristas, clientes, essa pressão de baixa existe, mas está com freio de mão puxado por enquanto, né? Esse escoamento estancou essa tentativa de baixa. Mas é fato que a perda da qualidade das pastagens no Centro-Sul acontece e está acontecendo. Possivelmente não deve ter reversão nos próximos dias, nas próximas semanas. Então a gente acredita assim que passado esse final de semana, que é muito importante para as vendas de carne dentro do país, Dia das Mães historicamente é um bom período para a venda de carne bovina, né? Fica só atrás quando a gente olha aí das vendas de final de ano, Natal, Ano Novo. Então, existe sim uma boa expectativa para as vendas nos próximos dias, seja no atacado, seja no varejo. Isso deve ocorrer, mas é possível a gente ficar bem atento, passado isso, passado a reposição do varejo, né, das gôndolas do varejo para se reabastecer depois desse final de semana, porque existe sim um aumento de oferta, a indústria conseguiu alongar as programações de abate com determinada facilidade frente ao início de abril. Antes a gente tinha escalas mais amarradas, ao redor de 4,8, 4,5, hoje elas estão mais próximas aí de 5,5, 6 dias úteis, né? Então a indústria, vendo esse cenário, tem abaixado os preços de balcão. Nos 220 não tem feito verão, mas os 225, 230 é vigente e a gente tem algum viés sim, de alguma pressão em função do cenário que está sendo desenhado. Douglas, nós temos esse movimento que é sazonal e no ano passado ele foi muito chocante, né? Ele impactou demais o preço da arroba do gado pronto e o pecuarista ressentiu por conta da queda e ressentiu principalmente porque eram animais que foram adquiridos com preços muito maiores, né, do que esses que nós temos agora disponíveis para abate, que devem entrar em abate. Qual que no seu entendimento, deve ser o impacto deste momento em relação à cadeia produtiva, em relação a essa oferta de animais de final de safra de pasto? A oferta sazonal, ela sempre acontece nesse período. Em alguns anos ela fica mais evidente, em outros anos menos evidente. Dado o ciclo pecuário que a gente vive nesse momento e as condições climáticas que a gente está vendo, né, de chuva já cessando e uma alta temperatura, é possível pensar que deve vir sim uma pressão do lado desse sentido e existe animais disponíveis para virem para o mercado. Então, possivelmente, a gente deve ter
um maio, um final de maio mais pressionado, né? Na nossa linguagem aqui, uma safra com cara de safra, então isso pode acontecer, a gente já está vendo acontecer em alguns estados, Goiás, Minas Gerais, talvez esteja até mais evidente do que em São Paulo, mas passado esse período, né, olhando aí para junho, julho também, a gente tem um cenário de um vazio de animais de pasto, né, e um cenário também em que o dólar está alto, a gente viu na noite anterior uma incerteza maior com a decisão do Comitê de Política Monetária, mostrando alguma preocupação com a desancoragem da inflação e também as preocupações fiscais que a gente está tendo agora. Então, um cenário de exportação firme também pode ser desenhado para o segundo semestre. A gente já viu o primeiro semestre muito forte para o lado das exportações. Se o dólar continuar firme e a demanda dos nossos principais importadores continuar tão firme quanto a gente viu também no primeiro semestre, o segundo semestre deve ser um período muito forte para os embarques. Sustentar as cotações. No mercado interno, a gente também não viu tanta alteração assim em relação à demanda. Se a gente vê uma inflação relativamente comportada, a gente pode esperar um consumo doméstico um pouco mais atrativo também. Então, vale a pena o pecuarista que não teve ainda o seu contato com as ferramentas de proteção de preço, garantindo aí preços melhores para o segundo semestre, garantindo custos melhores também para o segundo semestre, aproveitar as oportunidades dessas oscilações quando a gente olha para B3, né? O custo do milho relativamente abaixou bastante quando a gente olha para os anos anteriores. Existem oportunidades tanto para travar o preço do milho quanto para a venda do animal quando a gente olha para as ferramentas de proteção de preço. Cabe ao pecuarista, diante desse cenário, dessa pressão nesse momento agora, observar o que ele pode fazer. Talvez comprar uma proteção para o boi com a arroba mais pressionada no mercado futuro não seja tão interessante. Mas olhar para uma proteção para a aquisição do milho, olhando para o segundo semestre, né, pode ser interessante pensando numa trava de alta.